O Mundial de Clubes mudou mais uma vez, e ao longo da sua história passou por diversas transformações, tanto de formato quanto de participantes e até de equilíbrio de forças. Desde o surgimento, o Mundial teve momentos gloriosos, mas também polêmicas e até uma década marcada pela pancadaria desenfreada, que fez o torneio quase acabar. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história desse torneio, desde o princípio até chegar no Super Mundial de Clubes 2025. A gente vai falar de todos os campeões e mais alguns detalhes muito interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas para começar essa história, a gente tem que voltar para 1958, alguns anos depois do Palmeiras vencer a Copa Rio de 51, considerada por alguns ali o primeiro título mundial no âmbito de clubes. A gente já fez um vídeo só sobre esse tema, então vamos deixar a polêmica lá naquele vídeo, tranquilo? Mas o que é inegável é a importância que essa competição teve na época, e depois da conquista palmeirense, a gente teve vários outros torneios menores surgindo com um intuito parecido, né? Mas foi só em 1958 que uma movimentação maior passou a ganhar relevância, né? Na Europa já tinha começado a Copa Europeia, que hoje a gente conhece como Champions League, e a CBD tentava estabelecer na América do Sul, junto à Conmebol, uma competição semelhante, né? Foi então que 2 anos mais tarde, em 1960, foi disputada a primeira Copa Libertadores da América. E na época já rolava um papo de botar os campeões dessas duas competições para se enfrentar. E inclusive o próprio Santiago Bernabéu, não o estádio, mas o presidente do clube, que já vinha ganhando as primeiras Copas Europeias ali, disse que seria uma honra ter um embate desse tipo. Então alguns acordos foram costurados pelas federações, e em 1960 veio ao mundo a semente do primeiro torneio mundial de clubes. Nascia ali a Copa Intercontinental. A primeira edição contou com o Peñarol, primeiro campeão da Libertadores, né? Encarando, para surpresa de 0 pessoas, o Real Madrid de Puskás e de Stéfano. Nessa época, o que hoje a gente considera como mundial era apenas um confronto, tá? Entre o vencedor da Libertadores e o vencedor da Copa Europeia, só que ele era disputado em 2 partidas. Então tinha a ida na casa de um time e a volta na casa do outro. Só que o mais engraçado é que não tinha saldo de gols naquela época. Então, se um time vencesse, por exemplo, 7-1 na ida e perdesse por 1-0 na volta, tu soma os placares, 7-2, esse time classifica, né? Não, senhor. Naquela época era considerado que cada time venceu uma partida, portanto deu empate, entendeu? Mas o que era feito para desempatar então? Um terceiro jogo no mesmo continente do clube ali que tinha sido mandante no segundo jogo. O que é meio injusto, né? Mas faz sentido, porque na época um problema muito gigantesco eram as distâncias, as viagens e tal. Não era barato, não era fácil e não era rápido. Mas essa regra por enquanto não vai ser utilizada, beleza? Estamos na primeira edição ainda, e o Peñarol segurou o Real Madrid em 0-0 no Montevidéu, só que foi atropelado no Bernabéu. Agora não o presidente, mas sim o estádio mesmo, né? Por 5-1, e assim o Real Madrid se sagrou o primeiro vencedor da Copa Intercontinental. No ano seguinte, o Peñarol retornaria para a disputa, só que dessa vez contra o Benfica de Eusébio, e ali eles precisaram sim desse terceiro jogo. Na ida, o Peñarol perdeu por 1-0 no Estádio da Luz, só que no Estádio Centenário, no Uruguai, meteu simplesmente 5-0 nos portugueses. E aí, como a gente falou, teve uma terceira partida, um jogo de desempate que também foi no Centenário, né? E o Peñarol venceu por 2-1 num jogo que contou sim com um gol do Pantera Negra. E aí que em 62 e 63 um time consegue emplacar pela primeira vez um bicampeonato consecutivo da Copa Intercontinental. E esse time aí foi o Santos de Pelé, Pepe e companhia. Primeiramente eles pegaram o Benfica e o resultado foi definido em 2 partidas, né? 3-2 no Maracanã com 2 do Rei, e depois um sonoro 5-2 no Estádio da Luz, um jogo histórico que teve hat-trick do Pelé, deixando claro que era o melhor jogador do planeta. Aí em 1963 contra o Milan, o buraco era um pouquinho mais embaixo, né? O alvinegro praiano precisou sim do jogo extra, depois de perder por 4-2 no San Siro e devolveu o mesmo placar no Maracanã. E foi no desempate que, de novo no Maracanã, e agora sem o Pelé que estava machucado, o Santos venceu por 1-0, um golzinho de pênalti do Dalmo para carimbar o seu bicampeonato. Logo em seguida a essa ascensão meteórica do Santos, outro time quis mostrar que poderia fazer o mesmo. Foi a Inter de Milão do histórico Helénio Herrera que despachou o Independiente 2 vezes. Primeiro em 64, quando perdeu por 1-0 na Argentina, depois venceu por 2-0 no San Siro, e no desempate de novo no San Siro fez 1-0 e foi campeão. Aí depois em 1965 as duas equipes se enfrentam novamente, só que agora a Inter já começou metendo logo 3 buchas em casa, com 2 do Mazzola e segurando um empatezinho maroto fora para se tornar bicampeã também.
Em 1966, a gente teve o que era naquele momento ali a maior rivalidade desse novo torneio, né? Isso porque o Peñarol tinha sido o primeiro campeão da Libertadores na história, mas não conseguiu bater aquela máquina madridista, né? Só que agora no Intercontinental de 66, as duas equipes novamente foram frente a frente para grande revanche, e dessa vez não deu para o Real Madrid. Sem figuras como o Di Stéfano e o Puskás, os espanhóis visitaram os uruguaios e tomaram 2 a 0 na ida, e na volta, mesmo com o Paco Rento entrando no time titular, o Peñarol replicou o placar, garantindo a sua segunda taça e consolidando ali a primeira vingança na história dos mundiais, tá? Eu falo a primeira porque vai ter mais, a gente pode até puxar um quadrinho aqui, ó, pra vocês irem acompanhando com a gente, né? Até então, essas partidas entre sul-americanos e europeus eram valorizadas pelos dois lados, e mesmo que tivesse algum jogo mais truncado, as partidas ainda eram jogadas, era futebol, né? Até 1967, quando ocorreu um episódio absurdo de violência no torneio, e foi só o primeiro. O Celtic da Escócia e o Racing da Argentina se enfrentavam em busca do Mundial inédito. A primeira partida em Glasgow deu 1 a 0 pro Celtic, só que na volta o clima começou a esquentar mesmo antes da bola rolar. Acontece que enquanto se preparava para entrar em campo, o goleirão do Celtic, Ronnie Simpson, foi atingido na cabeça por um objeto arremessado pela torcida do Racing e precisou ser substituído. Talvez um pouco abalados por esse choque, o Celtic até saiu na frente, mas viu o Racing empatar e virar o jogo, e uma terceira partida então foi marcada para decidir a parada. E aqui, antes da gente narrar o que realmente aconteceu nesse jogo de desempate, vamos dar uma olhada em alguns títulos de matérias e conteúdos que tem por aí falando dessa partida. Um chama Trilogia da Violência, Celtic contra Racing, e o outro chama o jogo de A Batalha de Montevidéu. Dá pra ver um pouco onde é que isso aí vai parar, né? Essa partida de desempate teve 6 expulsos, tá? Incluindo um jogador do Celtic que se recusou a sair de campo. E o árbitro, olha só que doideira como era o futebol antigamente, né? O árbitro deixou ele continuar, mesmo tendo sido mandado pra rua. O motivo? O jogo já tava no finalzinho mesmo. Então, o que custa deixar o cara jogar mais uns minutinhos ali? A partida se converteu em porradaria em diversas ocasiões, com entradas fortíssimas ali, né? E o Racing acabou marcando o gol da vitória nesse baita petardo do meio da rua, assegurando 1 a 0 e pondo fim à a partida. Depois dessa final violenta aí, veio a primeira mudança de regulamento da competição. Aquele lance de não contar o saldo de gols foi por água abaixo. E já a partir do ano seguinte, em 1968, o gol qualificado passaria a valer. Os primeiros times a se enfrentarem com essa nova regra foram Manchester United e Estudiantes, com os argentinos vencendo em casa, jogando na La Bombonera, né, por 1 a 0, e depois empatando em pleno Old Trafford em 1 a 1 para levar o troféu para a Argentina. Só que se parecia que esses novos critérios de desempate poderiam deixar a coisa fluir melhor no torneio, mal sabiam os organizadores que em 1969 a pancadaria voltaria a comer solta. O Estudiantes chegava de novo na decisão, mas agora enfrentava o todo-poderoso Milan de Gianni Rivera. O jogo na ida no San Siro viu o rossoneiro abrir um confortável 3 a 0 para a partida de volta, mas foi justamente no segundo confronto em La Bombonera que os argentinos deixaram toda a ética do futebol de lado e sentaram a porrada nos jogadores do Milan. Começou com 2 jogadores do Estudiantes provocando e jogando bolas de propósito contra jogadores do Milan antes do apito inicial. Depois, com a partida em andamento, teve de tudo. Goleiro dando chute em adversário caído no gramado, atleta se peitando, jogador expulso por repetidas agressões, gente sangrando. A porradaria tava comendo solta, mas tem um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Porque além do anti-futebol jogado dentro de campo, parece que o próprio governo argentino tava dando aval pra pancadaria, né? E encontrando formas ali de prejudicar o time italiano. Olha que maluquice. O Nestor Combin, atleta do Milan, foi um dos caras que sofreu sérias lesões no jogo. Ele acabou a partida com o nariz quebrado e quando tava indo se reunir com o restante do time, foi pego pela polícia de Buenos Aires e basicamente levado pra prisão. O motivo que eles inventaram para prender o jogador foi o seguinte: ele nasceu na Argentina, só que ele se nacionalizou francês e aí fez o serviço militar obrigatório na França, mas não na Argentina. Então quando esse camarada voltou para solo argentino, as autoridades disseram: olha, você pulou o serviço militar obrigatório, você vai preso. Olha que doideira, né? Aí pegaram, levaram o Combin pra lá e pra cá na cidade, com a delegação do Milan correndo desesperada pra tentar achar o cara, numa cena que seria engraçada se não fosse preocupante, né? Ele chegou a ir parar em uma prisão militar
e foi só quando o presidente da Argentina na época interveio pessoalmente foi que as autoridades liberaram o coitado do Combin. Essa batalha campal aí terminou 2-1 pro Estudiantes, então somando os placares o Milan foi campeão de qualquer maneira. Agora sabe quando a gente vê uma entrada pesada no futebol e a gente brinca assim, pô, esse cara tinha que sair de camburão do estádio, né? Literalmente foi o que aconteceu. Depois da partida, 3 jogadores argentinos passaram alguns dias na cadeia. E mais do que isso, o comportamento sujo do Estudiantes fez que tivesse mais uma grande mudança nessa competição. A gente ouve normalmente que os times europeus levam o Mundial menos a sério que os sul-americanos. E em grande parte dá pra entender porquê, tem vários fatores, mas um deles é exatamente esse ponto da história onde a gente tá agora. Porque depois desse fiasco de 69, alguns times europeus começaram a recusar participar da Copa Intercontinental. O motivo que eles davam era a violência e sinceramente a gente viu 2 edições aqui em que eles estão cobertos de razão. Para vocês terem uma ideia, voltando um pouco na história, os próprios clubes brasileiros também tiveram algo semelhante, tá? Se recusando a participar da Libertadores por conta dessa violência, principalmente dos argentinos, e de arbitragens tendenciosas. Então faz todo sentido que os europeus não quisessem viajar até a América do Sul só para tomar porrada. De qualquer forma, em 1970 o Feyenoord tinha sido campeão ali da Copa Europeia e não recusou, né? Até jogou o Intercontinental encarando o mesmo Estudiantes e empatando em 2-2 na Bomboneira e depois vencendo em 1-0 em Roterdã com gol dele. Dele quem? Né? Não, o nome do cara literalmente é Joop van Dele. Ou Daily, algo assim. Agora, em 1971, quem tinha sido campeão tinha sido o Ajax e eles recusaram a participação, portanto quem foi para a Copa Intercontinental foi os gregos do Panathinaikos. Eles na época eram treinados pelo Puskás, né, e acabaram perdendo para o Nacional do Uruguai depois de um 1-1 na Grécia e um 2-1 no Centenário. Aí do seu tri consecutivo da Champions, o Ajax só disputou a decisão do Mundial em 72, quando empatou na Argentina com o gol do Cruyff, mas não também sem a sua dose de polêmicas, violência e até ameaças de morte que o Cruyff sofreu. Mas o Ajax depois venceu por 3-0 em Amsterdã e foi campeão. Então teve tanta violência nesse jogo do Ajax aí que depois eles são campeões mais uma vez e recusam pela segunda vez em 3 anos participar do Mundial, né? E aí eles passam a vaga para vice-campeã europeia, que era a Juventus. Aí a Juventus fala, eu? Jogar isso aí? De jeito nenhum. A Juve também não queria participar. E aí rolou uma situação constrangedora dos organizadores tentando encontrar um time que pudesse ir lá jogar a Copa Intercontinental e que fizesse algum sentido, né? No final das contas, depois de negociações, a Juve topou, mas num formato diferente, em jogo único. E em Roma, tá? Na Itália. Mesmo assim, o Independiente fez 1-0 em cima da Juventus e garantiu o troféu com um golaço do Bocchini. O restante da década de 70 teve muitos outros times europeus aí abdicando da vaga, então em 74 era o Bayern de Munique, eles não quiseram ir, e assim foi o Atlético de Madrid, vice-campeão europeu, para enfrentar o próprio Independiente, perdendo de 1-0 na Argentina, mas fazendo 2-0 no Vicente Calderón e garantindo então o título mundial. Curiosamente, o primeiro campeão mundial sem ter sido campeão continental. E é algo que a gente sabe que depois no futuro iria acontecer de novo, né? E vocês podem ver que o Intercontinental tava virando mais um problema a ser resolvido do que realmente uma celebração do esporte, uma grande final entre 2 grandes campeões, né? E aí em 1975 simplesmente não teve, porque o Bayern de Munique foi campeão europeu e falou, eu não quero. Aí o vice-campeão europeu era o Leeds, que deveria assumir o seu lugar, porém o Leeds estava passando por uma punição da UEFA e não pôde jogar. Então a partida que deveria ser de novo ali contra o Independiente acabou não acontecendo. Em 75 não teve Copa Intercontinental. Aí em 76 a gente tem o retorno do primeiro time brasileiro depois do Santos de Pelé. Foi o Cruzeiro de Nelinho, Piazza e Jairzinho que chegava para enfrentar simplesmente o Bayern de Munique tricampeão europeu, que tinha ali, vocês sabem, né? Sepp Maier, Beckenbauer, Gerd Müller. Simplesmente um dos maiores times da história do futebol europeu. Inclusive a gente tem um vídeo especial aqui no canal só contando a trajetória desse Bayern de Munique aí, que vale muito a pena assistir, beleza? Depois do Cruzeiro tomar 2-0 na Baviera, não conseguiu correr atrás do prejuízo, empatou em 0-0 no Mineirão e o Bayern foi campeão. Aí em 77 a gente tem mais um caso de desistência, né? Quem tinha que ir para a Copa Intercontinental era o Liverpool, eles não quiseram. Foi o vice Borussia Mönchengladbach que enfrentou o Boca na grande final, empatando na Bomboneira.
e depois perdendo de 3-0 dos argentinos na Alemanha, com direito a um golaço com requintes de maradonismo ali do Salinas, né? Aí em 78, mais uma polêmica, o Liverpool novamente recusa, não quer jogar. Só que dessa vez o Boca Juniors também não aceitou encarar o vice-europeu, que era o Clube Bruges da Bélgica. Então rolou até uma polêmica, porque o América do México ganhou a competição da CONCACAF e falou, bom, se o Boca não quer jogar, coloca eu lá pra jogar. Mas no final das contas, simplesmente no meio da bagunça não teve jogo nenhum. Então 78 é mais um buraco na história aí do Mundial de Clubes. Chegamos em 79 e o Nottingham Forest também não quis jogar. Aí foi o vice, o Malmo da Suécia, encarar o Olímpia do Paraguai e perdeu os dois jogos, 1-0 na Suécia e 2-1 num baile em Asunción, com os paraguaios levando a melhor. E nesse momento vocês perceberam que a Copa Intercontinental tinha perdido completamente o respeito e o prestígio para os times europeus. A maioria simplesmente não queria participar, era uma competição que eles não davam a mínima, evitar era melhor do que jogar. E aí que para trazer uma dinâmica nova para o Mundial, né, e resgatar esse interesse aí dos times europeus, surgiu uma ideia. Por que não jogar essa partida num lugar diferente? Foi aí que entrou a gigante automotiva Toyota, que se tornou o nome e o rosto da Copa Intercontinental a partir do início dos anos 80, chegando ali com incentivos financeiros fortíssimos para os clubes. Uma das mudanças foi transformar essa disputa em jogo único e a outra foi levar a partida para o Japão, que era um lugar onde o futebol estava crescendo muito e poderia se beneficiar, né, dos times indo jogar lá, mas que também, querendo ou não, seria um campo neutro. E isso gerou uma Copa Intercontinental muito curiosa, porque ela continuou sendo uma competição oficial, continuou tendo autorização, todas as assinaturas ali da UEFA e da CONMEBOL, porém, ela era meio que organizada pela Federação Japonesa de Futebol. E claro, com o grande apoio e patrocínio da Toyota. Porém, teve mais uma mudança que foi muito importante. A UEFA simplesmente resolveu obrigar os clubes europeus a participarem. Exatamente, eles criaram uma multa que teria que ser paga caso o campeão da Copa Europeia se recusasse a participar da Copa Intercontinental. Então, né, pesando no bolso, lembra aquela história das desistências, que os times não queriam jogar e tal? Isso aí ficou para trás. Com esse sopro de ar fresco e umas aberturas ali que pareciam coisa meio que de videogame, né? Agora Toyota Cup viu em 1980 o Nacional do Uruguai se tornar o seu primeiro campeão nesse novo formato, né? Com essa nova cara. E no ano seguinte, em 81, foi a vez de outro clube brasileiro dar as caras e fazer bonito. O Flamengo de Zico, Nunes e do Maestro Júnior não tomou conhecimento do Liverpool de Kenny Dalglish e meteu simplesmente um 3-0 com um show do Zico, botando os ingleses na roda e se tornando o segundo brasileiro a faturar um título mundial e o primeiro a levar a Toyota Cup para casa. E nos 6 primeiros anos dessa repaginação da Copa Intercontinental, os clubes sul-americanos começaram a ensaiar uma espécie de paternidade para cima dos clubes europeus, se liga só. Depois dos títulos ali do Nacional e do Flamengo, em 82 o Peñarol meteu 2-0 no Aston Villa e foi campeão. Em 83 o Grêmio de Paulo César Caju e do Renate Gaúcho bateu o Hamburgo por 2-1, com o Portaluppi brilhando 2 vezes para garantir mais um brazuca no hall de campeões mundiais. Em 84 foi a vez do Independiente levar a melhor sobre o Liverpool, 1-0 com gol no comecinho. A dominação até aqui era sulaca, né? Até que em 1985 foi a vez do primeiro europeu ganhar aí a Toyota Cup. A Juve do Platini empatou com o Argentinos Juniors em 2-2 e levantou a taça nos penais. E ainda deu tempo de outro sul-americano ser campeão quando em 86 o River Plate despachou o Steaua Bucareste pelo placar mínimo. E aí em 87 o Peñarol protagonizou um jogo no mínimo curioso, né? Porque eles foram para a final e tomaram um toco do Porto num jogo que teve clima geladíssimo pela neve, mas quente por algumas disputas que lembravam aquelas lá dos anos 70, né? E terminou 2-1 pro Porto com o Madjer botando o jogo no bolso. Agora, tu olha assim as imagens dessa partida e não dá pra entender nada. Cara, era um lamaçal desgraçado com neve que a bola simplesmente não rolava. Os caras tinham que ficar levantando a pelota o tempo todo. Sem contar que meio que assim, bola branca na neve branca, metade do tempo eu nem sei onde é que a bola tá na partida, cara. Deve ter sido um caos completo pros jogadores lá. E até pra gente assistir os melhores momentos é absolutamente agoniante, né? Em 1988, o Nacional fatura o seu 3º título mundial, naquele momento se igualando ao Peñarol, que era o líder ali com 3 conquistas.
conquistas, né? E eles conseguiram isso empatando em 2-2 com um PSV que tinha Ronald Koeman e Romário e ganhando o título nos pênaltis. Curiosamente, então, nesse momento, o maior campeão do Mundial era um time chamado Nacional, vai entender, né? E o Internacional, naquele momento, não tinha nem participado ainda. E por ironia do destino, a partir dali o Nacional jamais voltaria sequer a participar de um Mundial de Clubes. De qualquer forma, já nos anos seguintes, aquele Milan dos holandeses que tinha o Van Basten, o Rijeka, o Gullit, o Maldini e o Ancelotti, outro time que tem vídeo especial aqui no canal que vale a pena você assistir para conhecer, emplacou o primeiro bicampeonato dessa Toyota Cup. Primeiro em 89 para cima do Atlético Nacional, do doido René Higuita, né? Com o Evani marcando o único gol já no finalzinho da prorrogação de falta. E aí depois em 90 o Milan consegue a segunda conquista seguida pra cima do Olímpia, 3-0 com o doblete do Rijeka, incluindo este gol aí depois de uma cavada nojenta do Van Basten. E em 1991 teve um dos mundiais aí talvez menos midiáticos da história, né? Quando o poderoso Estrela Vermelha da então Iugoslávia jogou contra o Colo-Colo e venceu por 3-0. E aí chegou o momento do São Paulo de Tele Santana. Aquele timaço que tinha Cafu e Raí chegava em 92 para encarar só o Barcelona de Koeman, Guardiola, Laudrup e Stoichkov, treinado por ninguém menos que Johan Cruyff. Mas mesmo que aquele Barça fosse o time do amor, e vocês estão vendo aí, não tô brincando, realmente tinha o amor no time, eles não estavam contando com o sangue nos olhos dos tricolores, né? Com um gol aproveitando uma bela jogada do Miller e outro em uma cobrança de falta que deixou o goleiro Zubizarreta pregado no chão, o Raí botou o jogo no bolso e garantiu o primeiro título mundial para o São Paulo, e a segunda conquista veio logo em 93, justamente contra o Milan, que substituía o campeão europeu Marselha, que dessa vez não pôde participar por causa daqueles escândalos de corrupção lá no campeonato francês e tal, não tem nada a ver com desistência, beleza? E mesmo com alguns sustos e 2 gols sofridos, o tricolor conseguiu marcar 3 e garantir a sua dobradinha. O Milan seria vice mais uma vez logo na edição seguinte, em 94, quando eles perderam por 2-0 pro Vélez Sarsfield, num jogo que contou com um presentaço do Costa Curta pro atacante do Vélez. Até esse momento aí, tava sendo bem comum os europeus levarem chapuletada. E os sul-americanos não tinham medo de ninguém não, tá? Iam enfrentar qualquer time ali de igual pra igual e acabou. Só que nos 5 anos seguintes, os europeus meteram o boné pra trás, deram aquela inclinada pra frente e resolveram mudar essa história. Em 95, o Ajax, que tinha Kluivert, Overmars e Van der Sar, empatou com o Grêmio do Filipão, mas acabou faturando a taça nos pênaltis. Aí em 96, a Juventus de Zidane e Del Piero bateu o River por 1-0 e foi campeã. Em 97 foi a vez do Borussia Dortmund de Michael Zorc, meteu um 2-0 no Cruzeiro que tinha Dida e, acredite se quiser, Bebeto. Essa é uma partida bem importante na carreira do Bebeto, porque foi literalmente a única que ele fez com a camisa do Cruzeiro. Ele foi contratado pro Mundial, perdeu o Mundial e foi embora. E vocês estão percebendo que tá faltando um certo time aqui, né? Mas em 98 eles voltam a aparecer. O Real Madrid dá as caras novamente e sobrou pro Vasco do Juninho, que foi até valente, né? Marcou um golaço ali, mas acabou cedendo o 2-1 depois de uma jogada de videogame do Raul. E o vascaíno deu azar, né? Um monte de time mais ou menos indo jogar essa final do Mundial, e quando é a vez deles, é simplesmente o Real Madrid, lá com o Raul, com o Seedorf. Os europeus continuam a sequência em 99, quando aquele Manchester United do Ferguson joga contra o Palmeiras do Filipão, e esse aí é aquele jogo do Marcos, né? Em que ele sai num cruzamento ali, caçando borboleta, não pega nada, e acaba a bola sobrando no Roy Keane, que empurra pro gol vazio, faz 1-0 e dá o título pros Diabos Vermelhos. E aí no ano de 2000, o Boca Juniors consegue vencer o Real Madrid, que tava ali começando a entrar naquela era galáctica. Só que esse título mundial tem um ponto de interrogação, e aqui as coisas começam a complicar. Essa competição aí era a Copa Toyota, era a Copa Intercontinental, mas será mesmo que ela era o Mundial? Bom, segundo a FIFA, na partida aqui, talvez não. A ideia da FIFA era fazer um torneio que de fato fosse mundial. Acontece que com o futebol crescendo e alguns torneios se popularizando em outras partes do mundo, a FIFA teve a ideia de transformar então a Copa Intercontinental, a Toyota Cup, num campeonato que realmente fosse mundial e não só América do Sul contra a Europa, né? E assim surgiu no ano de 2000 a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a decisão da FIFA lá no início de fazer isso aí já gerou certa insatisfação por causa da questão do calendário. Já tinha muitos jogos, então pra você ver como essa pauta aí não é de hoje, né? Parece que hoje tá num nível assim absurdo, mas desde lá de trás já tinha preocupação nesse sentido. A primeira edição foi no ano de 2000 então, e foi justamente no Brasil. 8 times disputavam uma fase de grupos e depois o melhor de cada grupo avançava diretamente pra final.
final. Apesar de ter ido como grande favorito, o Manchester United do Ferguson acabou chegando lá num clima de oba-oba e caiu na primeira fase, ficando em terceiro lugar no grupo, atrás do Vascão e também do Necaxa do México. Com o detalhe de que na partida entre United e Vasco, o Vasco vence por 3-1, com 2 entregadas do Gary Neville para 2 gols do Romário, né? Ele tremeu e não foi pouco, e um golaço antológico do Edmundo, com ele saindo e fazendo uma comemoração similar àquela do Cristiano Ronaldo do "Eu tô aqui", muito antes de sair se popularizar no mundo, hein? No outro grupo, o Real Madrid fez a sua parte, mas acabou empatando com o Corinthians na liderança do grupo e perdeu pelo saldo de gols. Então o Corinthians ficou em primeiro e foi enfrentar na grande final o primeiro do outro grupo, o Vasco, com o Corinthians sendo campeão, como bem sabemos, né? O problema é que antes, na Copa Intercontinental, o critério de classificação era muito simples: o campeão da Europa jogava contra o campeão da América do Sul e acabou. Só que para esse Mundial, os times que participaram estavam em critérios um pouco diferentes, e o Corinthians, por exemplo, não tinha vencido a Libertadores. Eles foram convidados para ser o representante do país sede por terem ganhado o Brasileirão em 98 e 99. E, portanto, esse novo Mundial de 2000 teve 2 polêmicas. A primeira, que o campeão não tinha sido campeão continental, e o segundo problema, bem mais grave, é que o ano de 2000 tem então 2 campeões mundiais oficialmente reconhecidos pela FIFA. O campeão desse torneio aí, a Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians, e também o campeão da Copa Intercontinental, o Boca Juniors, que também aconteceu no mesmo ano. Com a FIFA organizando, então, era questão de tempo para essa nova Copa do Mundo de Clubes se tornar, digamos que, o torneio oficial mundial. Porém, eles resolveram pausar a competição, e depois da primeira edição ela já ficou alguns anos sem acontecer. Enquanto isso, aquele velho Intercontinental continuava rolando. A história desse torneio é muito bagunçada, cara, e vai piorar porque os nomes vai mudar e depois vai retornar o que já não era. Mas vamos lá, em 2001, né, o que aconteceu? O Boca chega de novo na final e perde pro Bayern de Munique na prorrogação. Em 2002, o Real Madrid, já contando com o fenômeno, volta a assumir o protagonismo e guarda 2 no Olímpia, inclusive com um baita gol do Ronaldo num corta-luz do Raul. Meter corta-luz pro Ronaldo parece que é um negócio que costuma funcionar, né? Já em 2003, o Boca mais uma vez volta aos holofotes e supera o Milan do agora treinador Carleto Ancelotti nas cobranças de pênaltis. E 2004 é o ano em que a Toyota Cup finalmente se despede, beleza? Foi com pênaltis novamente, né? Dessa vez ali o Porto pós-Mourinho, que tinha Luiz Fabiano, Diego e Carlos Alberto, vencendo o Once Caldas da Colômbia nas alternadas. A partir de 2005, a FIFA então resolve tomar para si a organização desse torneio, né? Em parceria ali justamente com a Conmebol, com a UEFA e com a própria Toyota, une os 2 torneios, né? Que agora era o Club World Cup, que na tradução seria Copa do Mundo de Clubes, mas que a gente no Brasil se acostumou a chamar de Mundial a vida inteira. E logo em 2005 a gente já teve uma edição aí marcada por protagonismo brasileiro novamente. Era o São Paulo com o goleiro marcando na semifinal e depois operando um milagre na grande final, naquele famoso chute do Gerrard, ajudando o tricolor paulista a despachar o Liverpool, que tinha feito milagre em Istambul, num jogo que possivelmente é um dos mais memoráveis de toda a história do Mundial, muito por conta dessa defesa impossível do Rogério Ceni. Em 2006 a gente tem mais um brilho de time brasileiro, com o detalhe de que antes de chegar à final, o Internacional passou pelo Al-Ahly nas semis, naquele famoso jogo em que o Alexandre Pato, jovenzinho, grande promessa, faz meio que umas embaixadinhas de ombro, né? Já vai fazer 20 anos dessa brincadeira, é mole? E depois o Inter consegue aquela vitória emblemática e histórica pra cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e Deco, com aquele gol maravilhoso e memorável do Adriano Gabiru. Em 2007, esse domínio brasileiro nesses últimos anos ali acabou, mas foi realmente um brasileiro eleito o melhor do torneio, o Kaká. Foi no ano em que o Milan tratorou o Boca Juniors numa final quente, garantindo um 4-2, poucos dias depois do Kaká ter sido coroado o melhor do mundo, e mais um título mundial pra galeria do time rossoneiro. E essa aí, se vocês lembrarem lá de trás, não deixa de ser uma revanche do Milan pra cima do Boca, que anteriormente tinha perdido, né? Em 2008 e 2009 também deu europeus, né? Com o Manchester United vencendo a LDU por 1-0 e depois o Barcelona passando pelo Estudiantes por 2-1 de virada com gol do Messi. E aí em 2010 tem mais um mundial emblemático pro Brasil, mas pelos motivos errados, né? Isso porque a Inter de Milão chega na final e mete 3-0 em cima do Mazembe.
É, exatamente, foi esse aí o ano daquela pipocada monstra do Inter de Porto Alegre, né? Que teve aquele goleiro do Mazembe dançando, vocês lembram? Que lá foi muito épico. E também assim foi um crime porque nos impediu de ter literalmente um confronto internacional, né? Internacional contra Internazionale. E se a gente passou rápido por esses últimos campeões é porque nesse momento da história aqui tava virando meio que protocolar pro time europeu chegar lá e ser campeão. E essa é a deixa pra gente puxar o ano de 2011, que ficou marcado, claro, pela frase do Léo. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. O resultado a gente sabe, o Santos de Neymar perdeu de 4-0 do Barcelona de Pepe Guardiola. Era um Santos que era muito bom e tinha Ganso e Neymar e mesmo assim o Barça passeou, ganhou fácil, atropelou, que mostrava ali que tava começando a ter um desnível grande, né, entre o futebol brasileiro e o dos europeus. Só que aí vem o ano de 2012, um ano mágico pro torcedor corintiano, né, finalmente o Corinthians ganha a Libertadores, vai jogar o Mundial pra encerrar de vez essa piadinha de que tinha Mundial mas sem Libertadores, né, que o Mundial não era merecido, aquela coisa toda. E no jogo contra o Chelsea, o Cássio fecha a meta, o time do Tite acha o seu golzinho com o Paulo Guerreiro e traz então o título do Mundial de volta pra América. Se lá nos primórdios da Copa Intercontinental e até mais recentemente ali perto da virada do século, os times brasileiros e sul-americanos competiam tranquilamente com os europeus e muitas vezes eram até melhores e superiores, a partir daqui a gente passaria por um período muito complicado, onde começou a ter um abismo entre os continentes e os europeus passaram a ganhar todos os anos. Em 2013, o Atlético Mineiro do Ronaldinho caiu na semi pro Raja Casablanca, que por sua vez não se ajudou na final, né? E perdeu pro Bayern de Munique, que não fez muito esforço para ganhar de 2-0. Em 2014, o Real campeão de La Décima bateu o San Lourenço sem suar muito, 2-0. Em 2015, o Barça do trio MSN pegou o River, agora com o Neymar do lado certo, digamos assim, né? E meteu 3-0. Tava ficando um pouquinho já sem graça. Se antes essa disputa era pra determinar quem que era o melhor time do mundo, a partir desse momento ali tava ficando claro que o melhor time do mundo era o campeão da Champions e que a partida do Mundial era só meio que ali pra cumprir tabela. No ano de 2016, o Real torna a dar as caras na competição, mas precisou da prorrogação para ganhar do valente Kashima Antlers, que chegou a estar na frente no placar no tempo normal, mas é aquela coisa, né? O Real Madrid ativou o modo sério, o Cristiano meteu um hat-trick e acabou. Em 2017 retorna um brasileiro para a grande final, né? O Grêmio era campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho agora no comando, o Luan tava voando, eles pegaram o Real Madrid, que tava a pleno vapor naquela fase ganhando todas as Champions e tal, e foi nesse momento em que o Renato chegou até a dizer que tinha jogado mais que o Cristiano. É muito fácil para vocês que não me viram jogar elogiar o Cristiano Ronaldo. Mas o Renato não pôde jogar, né? Ele era técnico, quem jogou foi o próprio Ronaldo, que meteu um gol de falta e matou o jogo ali. O Grêmio lutou, tá? Foi valente, foi guerreiro, mas é aquela coisa, o Grêmio entregando tudo de si e o Real Madrid mais num ritmo tranquilo. Em 2018, o Real torna a bater campeão, metendo 4-1 no Al Ain. Em 2019, o Flamengo de Jorge Jesus reedita o confronto de 81 contra o Liverpool e até consegue levar o jogo para prorrogação, mas acaba perdendo diante do trio Salah, Firmino e Mané. E depois da vitória em 81, o Flamengo perdeu para os Reds, então essa aí com certeza foi mais uma revanche da história dos mundiais. Em 2020 foi o ano da pandemia, né, do coronavírus, e a gente acabou tendo o Mundial sendo jogado só no comecinho de 2021, quando o representante sul-americano Palmeiras perdeu pro Tigres na semis, e aí o Bayern de Munique do Hansi Flick bateu o time mexicano na final por 1-0 gol do Pavard. Pro Mundial de 2021, jogado no comecinho de 2022, o Palmeiras, campeão da Libertadores, mais uma vez chegou na final, quando até tentou se livrar da maldição daquela piadinha, né, de que não tem Mundial e tal, mas encontrou nos pés do Havertz de pênalti um banho de água fria. No começo de 2023, o Flamengo disputou o Mundial, mas caiu pro Al Hilal de Ramon Dias nas semis, e aí o Real Madrid foi campeão, metendo um 5-3 na final com 2 do Vini Júnior. Ainda em 2023, teve mais um Mundial, agora em dezembro, para finalmente ajeitar o calendário que tinha ficado um pouquinho bagunçado ali depois da pandemia. O Fluminense de Fernando Diniz consegue colocar o Manchester City do Pepe Guardiola na roda. Depois tomou 4 e aí não deu nem pro cheiro. Inclusive, nesse jogo aí, o Fábio, na época, quebrou o recorde de jogador mais velho a estar disputando o Mundial de Clubes, tá? Com 43 anos, e depois jogaria de novo em 2025. Aí a gente chega na edição 2024 do torneio,
pra FIFA fazer ali um negócio que eu considero assim, cara, que não tem cabimento, né? Basicamente, o novo Mundial de Clubes, que a gente passou a chamar no Brasil de Super Mundial, ia ser chamado de Copa do Mundo de Clubes, portanto o nome não poderia ser usado duas vezes para duas competições. E esse Mundial curtinho que a gente conhecia, né, que era a Copa Intercontinental e se transformou no Mundial, agora a partir de 2024 voltou a ser chamado de Copa Intercontinental. E aí nessa edição então, o Botafogo, que tinha acabado de vencer a Libertadores, tomou uma lapada de 3-0 pro Pachuca, que foi pra final e também tomou 3-0, foi do Real Madrid, né, com gols de Vini, Mbappé e Rodrigo. E juntando tudo, o Real Madrid tem simplesmente 9 títulos mundiais, contando todos os formatos, né? É disparado o maior campeão do torneio, e lá no começo ele tinha ficado um pouquinho sumido aqui do vídeo, mas depois que apareceu também, né, amigo? Mas nesse ano de 2025, no primeiro Super Mundial, a gente viu os brasileiros conseguindo resultados históricos contra grandes europeus, o Flu fazendo bonito, indo até as semis, e na final, entre o melhor time do mundo, que era o PSG na época, né, e o campeão da Conference, o Chelsea, deu o time comandado por Enzo Maresca, com o brilho do Palmer e do João Pedro, o que eu acho que de certa maneira engrandece esse Super Mundial, porque se o PSG ganha esse torneio, teria sido basicamente só uma confirmação daquilo que a gente já viu na Champions. Como serão as coisas a partir daqui? O tempo dirá, porque a FIFA criou o novo Super Mundial, mas não vai deixar de fazer a Copa Intercontinental todo ano. Agora, se a Copa Intercontinental antes tinha peso de Mundial, agora ela vai continuar tendo peso de Mundial? Ou agora quem é campeão mundial é só o campeão do Super Mundial? E quem é campeão da Copa Intercontinental é só campeão intercontinental? Por exemplo, se em 2025 o Palmeiras ganha a Libertadores e ganha o Intercontinental, vai ser considerado campeão mundial? É uma situação impossível de resolver, porque as duas respostas são absurdas. Se não for mais considerado campeão mundial, é bizarro, porque esse torneio, a Copa Intercontinental, foi assim durante anos e anos e anos. Quem ganhava era campeão mundial, e agora só porque existe outro torneio maior, ele não vale mais nada? E se for considerado campeão mundial, talvez seja pior ainda, porque daí tu vai igualar a Copa Intercontinental, com todo respeito, ao Super Mundial de Clubes, que é muito maior e muito mais disputado. Simplesmente não dá. Então olha a confusão de nomes e de peso histórico que a FIFA criou, né? E pra mim isso aí seria resolvido de forma muito fácil. Agora que tem o Super Mundial, não tem mais necessidade de ter a Copa Intercontinental. Acaba com isso aí, cara. O tempo dirá como é que vai ficar o peso de cada coisa, né? Agora, eu queria deixar claro que eu chamei basicamente toda a competição desde os seus primórdios até agora pelos nomes que elas foram tendo, mas também chamei de mundial, tudo de mundial, né? Porque de certa maneira, se tu puxar um fio, é tudo a mesma coisa. Mas a gente sabe que a grande polêmica dos mundiais de clubes no Brasil é sobre a Copa Rio de 51, que o Palmeiras foi campeão. Aquilo lá tinha peso de mundial ou não? O Palmeiras ganhou o mundial ou não ganhou? A gente fez um vídeo investigativo aqui contando toda a história, em que no final eu dou a minha conclusão pessoal. Então se você gosta de fazer piadinha com o Palmeiras, ou se de repente você é palmeirense, vale a pena assistir o vídeo, tá aparecendo por aqui, pra acompanhar essa história e tirar suas próprias conclusões.